Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso movimento de criação de um mundo de abundância para todos. No último vídeo a gente estava falando de como superar os nossos pontos, de melhoria, né? Então a gente tinha primeiro feito uma lista com todos os nossos pontos fortes e todos os nossos pontos de melhoria. E também tínhamos descrito a nossa autoimagem. Eu já vou chegar na autoimagem, mas a gente tem mais algumas coisinhas para falar antes de conseguir começar a trabalhar a nossa autoimagem, para que ela seja uma autoimagem positiva. Então, eu comecei a trabalhar os meus pontos de melhoria, e eu aceitei que eu tinha coisas que eu precisava melhorar, que eu não sou o dono da verdade, e eu comecei a ver o que eu precisava melhorar e o que eu podia fazer para melhorar. E a gente deu o exemplo da pessoa que queria ser um gerente de loja, e ele não tinha um bom tato com as pessoas, né? Hoje, a gente vai falar de como começar a suspender o julgamento, porque a maior causa de infelicidade e de matar a árvore da abundância é o sofrimento. E no trabalho The Work, tem uma frase muito boa, que eu gosto muito de aplicar. Existem 3 tipos de assunto: os meus assuntos, os assuntos do outro e os assuntos do universo. Eu uso a palavra universo no lugar de Deus, de qualquer outra entidade que vocês acreditem. Eu gosto dessa palavra porque ela é universal. Cabe-se para qualquer outra entidade. Se você não gostar dessa palavra, pode substituir. Então, o que são os assuntos meus? Aqueles assuntos que dizem respeito à minha vida. O que são assuntos do outro? Tudo que diz respeito à vida do outro. E o que são assuntos do universo? Tudo que estiver fora do controle. Por exemplo, se vai chover hoje, se eu vou bater o carro, se eu vou morrer, se eu vou ficar doente. Isso tudo é coisa do universo. Você não tem como saber, então deixa que o universo cuida. Os assuntos do outro, quando é que eu começo a viver os assuntos do outro? Começo a me meter nos assuntos do outro? Quando eu começo a reclamar do que o outro está fazendo, de como o outro vive a vida dele. Quando eu começo a falar da vida do outro, a pensar como o outro deveria viver a vida dele, como a vida dele seria melhor se ele fizesse isso ou aquilo, eu deixo de viver a minha vida e passo a viver a vida do outro. E nesse momento, o que aconteceu? Mentalmente, eu não estou presente na minha vida. Então, a minha vida, ela continua acontecendo, só que eu não estou controlando ela. Eu deixo de ser o protagonista da minha história para viver a vida do outro. Só que eu nunca vou viver a vida do outro porque ele é outra pessoa. Então isso vai me trazer um grande sofrimento. E isso vai servir como um veneno para a nossa árvore lá da abundância que a gente está tentando plantar. Quando eu começo a me meter nos assuntos de Deus, quando eu começo a ficar preocupado se vai chover, se eu vou bater o carro, se eu vou ficar doente, se eu vou ganhar ou não na loteria, todas essas preocupações eu paro de viver na minha vida e começo a viver a vida do outro. Eu não sou Deus, consequentemente não adianta eu querer viver os assuntos de Deus. Eu não vou conseguir controlar esses assuntos. E novamente, se eu estou vivendo a vida de Deus, quem está vivendo a minha vida? Quando eu começo a focar na minha vida, eu começo a observar o que está acontecendo à minha volta, o que está acontecendo dentro de mim, e eu começo a entender e resolver os problemas. Porque eu começo agora a admitir que tem problemas na minha vida, eu começo a ver a minha vida, eu estou presente na minha vida, eu sou o protagonista da minha história, eu quero chegar num lugar e eu começo a ir para esse lugar. Porque agora eu parei de viver a vida do outro, ou a vida de Deus, não me meto mais nos assuntos de Deus, e não me meto mais nos assuntos do outro. O que eles fazem é bom para eles. O que eu faço é bom para mim. Muito obrigado por quem assistiu até aqui. Peço novamente que compartilhem o nosso vídeo para que o nosso movimento cresça cada vez mais. Muito obrigado a todos. Até a próxima.